Olá pessoal, tudo na paz? Estimo que todos vocês estejam com saúde e com alegria nos lares de vocês. Estamos aqui para a correção da nossa atividade do dia 18 de junho, inclusive essa atividade de matemática e de história é bem interessante, é um conteúdo bem gostoso de estudarmos, além de que ele finaliza com um desafio. E eu estou acreditando no potencial de vocês para analisarmos os desafios. E quem respondeu o desafio, acompanhe essa videoaula para saber se você acertou ou não, né? Então vamos para a correção da nossa atividade. Como de costume, nós temos aqui o nosso nome completo. Nós vamos responder o nosso nome completo. Sejam todos bem-vindos à nossa videoaula. Eu acredito que muitos estão assistindo pela curiosidade do desafio. Hoje teremos aula de matemática e de história. Então vamos lá. Eu vou analisar de forma bem breve, rápida, para não estendermos muito o nosso vídeo. Então, nós iniciaremos a nossa aula com a leitura de Leite, né? Recomendado para vocês terem assistido em casa, que é uma parábola bem interessante, bem legal, que é sobre a cenoura, o ovo e o café, que cada um destes tem o seu tempo de cozimento. Então é uma reflexão bem interessante, sugiro vocês acompanharem e apreciarem futuramente com mais carinho. Vamos para a nossa atividade de matemática. Coloquei para vocês, a princípio, um vídeo instrucional, no qual ele fala do material dourado. Material dourado, que nós já apreciamos em nossa sala de aula, já vimos em um contexto, acredito que também vocês já puderam ter essa oportunidade de trabalhar em séries anteriores. No ano passado, eu acredito que vocês trabalharam com este material dourado. E, mais uma vez, estamos reforçando este nosso conhecimento. Lembrando, recapitulando, nosso material dourado. Nós temos aqui, ó, uma unidade. Essa unidade juntando em uma fileira dessa aqui, nós formamos uma dezena. Então, uma dezena temos 10 unidades. E aqui nós temos uma centena. E uma centena nós temos 10 dezenas e 100 unidades. Então, esse aqui equivale ao número 111. Ó, 100 mais 10 mais 1, 100 mais 10 mais 1, igual a 111, ok? Vamos embora para a nossa atividade. Descubra qual o número formado. Eu tenho aqui um bloco de 100. E eu tenho aqui unidades, ó. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Então, eu somando aqui, ó. 100 mais 5 equivale a 105, ok? Sigamos. Descubra o número. Eu tenho aqui ó, o bloco de 100, lembram? E tenho aqui ó, o bloco de 10, ó. Então, ó, 10, 20, 30, 40, 50, não é isso? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Eu tenho 6 bloquinhos desse. Cada um não tem 10 unidades, então eu tenho 60. E aqui eu tenho 100. Juntando os dois, eu vou ter 160, ok? Vamos lá. Descubra qual o número formado. Eu tenho aqui o bloco de 10, ó. 10, 20, 30, 40, 50. Então, nós temos aqui a nossa resposta. Descubra qual o número formado. Eu tenho aqui, ó, 100, 10, 20, 30, 40, 50, uma unidade, duas. Então, 152, ok? Atividade básica, simples, objetiva, bem interessante e bem rapidinha de trabalharmos. Vamos seguindo, avançando. Agora vamos para os nossos desafios. Desafios também bem interessantes, bem rápidos, bem lógicos, um pouco diferente dos que nós vimos anteriormente, mas eu reduzi um pouco a questão desse desafio para podermos solidificar o conceito da adição, da subtração, do formato da operação, para ficarmos melhor o nosso entendimento. Eu acredito que aqui vocês arrebentaram nessa resolução. Então vamos para os nossos desafios, ok? Começando com Magali, né? Magali, ela foi colher maçãs para o café da manhã. Olha a coisa boa. Só que ela colheu 9 maçãs, não é isso? No meio do caminho, ela sentiu fome e comeu 2 maçãs. Com quantas maçãs ela chegou em casa? Então, ó, de uma forma lógica e básica, ela colheu 9. E no meio do caminho, ela comeu 1, 2. Ela ficou com quanto? 7. Vamos responder matematicamente como é que nós responderíamos? Então, ela colheu 9, comeu. Comer é uma subtração. Comi. Onde é que estava aqui? Eu comi. Então, se eu tenho isso aqui, lógico que eu não vou comer um grampeador, mas vamos supor, eu comi, subtraí ele, então é subtração. Quantas
comeu? Quantas maçãs ela comeu? Ela comeu 2 maçãs. Com quanto ela ficou? Operação de subtração, lógico, tenho 9. Tiro 1, 2, eu fiquei com 7. Então, uma operação bem básica. Lógica, eu tenho 2 para me chegar em 9, faltam 7. E 0, eu tiro 0, eu tenho 0. Ou seja, o número 0 aqui na margem esquerda, como nós vimos anteriormente, ele não tem alteração. Então, com quantas maçãs ela chegou em casa? Ela chegou em casa com 7 maçãs. Não é isso? 7 maçãs. Vamos para Lucas. Lucas, ele tem uma coleção de carrinhos. Vamos compreender primeiro a situação. Lucas tem uma coleção de carrinhos. Só que diante de toda a coleção de carrinhos, ele resolveu chamar o seu primo para brincar. Então ele pegou alguns desses caminhões e deu para o seu primo brincar. E Lucas ainda ficou com 8 carrinhos. Ele quer saber, no nosso desafio, quantos caminhões Lucas deu ao seu primo. Então resolveremos isso de matematicamente, através de operações. Quantos caminhões ele tinha? 13. Não é isso? Ele deu ao seu primo para brincar uma certa quantidade. Então, deu subtração. E ele ficou com quantos ainda? Carrinhos? 8. Ele quer saber com quantos carrinhos o primo dele ficou para brincar. Então, se Lucas tinha 13 e ficou com 8, supomos que através de uma subtração nós chegaremos ao nosso resultado. E aqui vale lembrar, ó, de 3 eu posso tirar 8? 3, pela lógica, 3 é menor do que 8, não é? Então, não consigo subtrair 3 de 8. Certo? 8 de 3 eu consigo. Agora, 3 para tirar 8 não vou chegar. Para me fazer isso, nós vimos que o nosso sistema decimal, até mesmo pelo material dourado, aquele bloco lá tinha quantas unidades para formar uma dezena? Tinha 10. O nosso sistema decimal é de base 10. Então, isso quer dizer que neste 13 aqui eu tenho uma dezena e 3 unidades. Não é isso? Então, se eu tenho uma dezena e 3 unidades, eu vou pegar essa dezena. Se eu pego uma dezena dessa, ela vai ficar com 0. Ok? Ficou com 0. Agora sim, se eu peguei essa dezena e joguei para cá, ela veio para cá quantas unidades? Vieram 10 unidades, não é isso? Agora, com 10 unidades, com 3 que eu tinha, eu tenho o número 13. De 13, eu vou tirar 8, não é isso? De 13, eu tiro 8. Vamos ver quanto dá. Então, eu tenho 8. Para mim chegar em 13, falta quanto? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, eu tenho o número 5. Eu tenho 13 para mim e tiro 8, eu fico com 5. De 8 para mim chegar em 13, faltam quanto? 5. Ó, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Não é isso? E 0, que eu já tenho. Tiro 0. Eu fiquei com quanto? Fiquei com 0. Esse 0 à margem não vai fazer a menor diferença, porque ele está à nossa esquerda. Então, esta daqui é a nossa resposta. Ele ficou com 5 carrinhos. O primo de Lucas ficou com 5 caminhões para brincar. O primo de Lucas tem 5 caminhões para brincar. Lucas ficou com 8. Somando 8 mais 5, nós teremos 13, que é a coleção de caminhões de Lucas. Agora vamos para Pedro. Pedro é um aluno muito inteligente, um garoto esperto, e ele ajuda a sua mãe nas atividades de casa. Então tem aqui, ó, Pedro sempre ajuda a mãe dele secando os pratos, que não há nenhum problema em fazermos isso. Até mesmo eu em casa aqui, vejo quanto a mulher botou para lavar os pratos. Então não tem nenhum problema. Em cima da pia tinha uma dúzia de pratos para ele secar, sendo que ele já secou 7. Quantos pratos ainda falta ele secar? Nós vimos a questão da dezena. A dezena é igual a 10 unidades, não é isso? Dezena, 10 unidades. Uma dúzia, em uma dúzia nós vamos ter 12 unidades. Uma dúzia, nós vamos ter 12
unidades. Então, em uma dúzia, nós vamos ter 12 unidades. Em uma dezena, nós vamos ter 10 unidades. Porém, o problema aqui fala em quê? Em uma dúzia. Então, Pedro secou, tinha uma dúzia para secar. Então, lógico, ele tinha 12 unidades. Não é isso? Então, uma dúzia, temos 12 unidades. Então, se o desafio diz, Pedro tinha uma dúzia. Então, ele tinha quantos pratos em cima da pia? Ele tinha 12 pratos. Uma dúzia, como nós poderemos observar aqui, ó. Uma dúzia igual a 12. Não é isso? 12. E ele já secou quantos? Ele já secou 7. Pedro, menino esperto, já secou 7. Ele quer saber quantos faltam ele secar. Se eu tenho uma quantidade X e tirei uma quantidade Y, isso é uma subtração. Ele secou uma certa quantidade. Ele quer saber quantos faltam para ele secar. Não é isso? Então, nós paramos novamente aquele mesmo desafio anterior. Eu tenho 2. Eu posso tirar 7? Não. Por quê? Porque o nosso sistema decimal, como nós vimos, é de base 10. E aqui eu tenho uma dezena. 12, eu tenho 10 unidades mais 2 unidades. 12. Então, eu tenho aqui uma dezena. E eu sei que esta dezena, ela tem 10 unidades, não é isso? Se eu tirei uma unidade dela, ela ficou com quanto? Com 0. E para o vizinho foram quantas unidades? Foram 10. Agora sim eu tenho 10 unidades mais 2 unidades, 12, que não alterou no meu número que eu tinha. Então de 12 eu vou tirar 7. Certo? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então de 7 para me chegar em 12 faltam quanto? Faltam 5. De 12 eu tiro 7 e eu ficarei com 5. De 5 mais 7 vai ser igual a 12. Vamos ver se não dá? Ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 5 mais 7 dá 12. Então, 12 menos 7 equivale a 5. O 0 menos 0, ele está à esquerda, não vai ter nenhum valor simbólico. Então, será 5. Quantos pratos faltam Pedro secar? Faltam 5 pratos. Então, ó, faltam 5 pratos. Ou 0,5 também não vai fazer a menor diferença se eu colocar 0,5 pratos ou 5 pratos. Agora, se eu colocar o 0 na frente, aí muda, porque eu vou para 50 e não foi. Então, faltam 5 pratos, ok? Vamos lá. Eu tenho aqui um desafio. Pense bem. Observe em casa e dê a sua resposta. Alguns de vocês colocaram dizendo que a criança estava dormindo, outros disseram que estava comendo, outros disseram que não sabia, e assim foi. Mas não chegamos ao nosso resultado. Se você não descobriu, não se preocupe. Este é o momento de descobrirmos. Ele diz o seguinte, ó. 9 crianças estão sozinhas em casa. Todas dentro de casa, certo? Todas moram nesta casa. Então, temos 9 crianças dentro dessa casa. E ele quer saber onde é que está uma dessas crianças. A primeira, ela está passando roupa. A segunda está assistindo televisão. A terceira está cozinhando. A quarta está jogando damas. A quinta está tomando banho. Certo? A sexta está ouvindo rádio. A sétima está dormindo. E a oitava está se vestindo. Ele quer saber no nosso desafio, que eu já esquentei a cabeça, estou careca aqui, onde é que está a nona criança, o que é que ela está fazendo, que ela não apareceu aqui em nosso contexto. E no desafio diz que as 9 crianças estão dentro de casa, moram nesta casa. Vocês conseguiram acertar o desafio? Conseguiram encontrar? Vamos à resolução? Fazer igual a novela das 9. Agora não, nós vamos
ver essa resolução no próximo capítulo. Eu vou responder a atividade de história e após responder a atividade de história, nós retornamos para resolvermos esse nosso desafio. Enquanto isso, você já vai pensando onde é que está a nona criança. Você que respondeu, imagine se é a resposta que você respondeu. Você que não respondeu ainda, já vai pensando onde é que está essa nona criança do nosso desafio. Então, até breve. Vamos lá, vamos para a história. Aqui eu vou colocar a letra A, porque ele quer a resposta. Se eu não responder alguma coisa, ele não passa. Então, eu vou colocar uma interrogação, dizendo que daqui a pouco nós voltamos. Vamos lá, história. Nós já vimos em algumas atividades de história sobre a questão dos espaços públicos. Então, hoje nós vamos fundamentar mais um pouco essa questão do espaço público. É uma atividade que só tem algumas questões bem rápidas e básicas para voltarmos ao nosso desafio. As residências, as escolas, os lugares onde as pessoas se divertem e trabalham se localizam em uma rua. A rua é pública. Isso significa que é um espaço que pode ser usado por todos. Então, a rua é um espaço público. Assim como as ruas, as praças, os jardins, os parques e as praias são consideradas espaços públicos, porque são lugares por onde as pessoas circulam livremente. Todos estes lugares têm nome, pois assim é mais fácil localizá-las. Por exemplo, praia, praia de Tambaú, praia de Cabo Branco, praia de Itambaba, Praça da Paz, Praça do Coqueiral. Então, Rua da Alegria, Rua da Felicidade. Então, cada rua, cada localidade pública tem um nome para facilitar a sua localização. Embora neste momento, alguns espaços públicos estão no momento fechado para a circulação pública devido ao processo de pandemia, mas em breve estará acesso novamente a toda a população. Mas vamos lá. Mas há também espaços públicos onde a circulação é controlada. Por exemplo, no momento agora a maioria está controlada, mas há espaços que essa circulação, mesmo em dias normais, é controlada. E é preciso obter certas autorizações para ter acesso a essas dependências, como por exemplo as escolas. Então, para você ter acesso à escola, você foi matriculado para estar numa sala de aula, para estudar, e as pessoas que têm acesso à escola para pegar uma declaração, para conversar com a direção escolar, para procurar algum aluno para encaminhar algum recado. Então, é necessário ter uma autorização para adentrar aos muros escolares, assim como em outras localidades, como hospitais, como prédios públicos, a exemplo de prefeitura, câmara municipal, entre outras localidades. Então, nós temos espaços que é destinado ao serviço ao público, porém é necessário autorização para entrarmos nele. E temos outros espaços públicos que nós não precisamos de autorizações, como é o caso de praças, ruas, avenidas, a praia. Porém, no momento, infelizmente, esses espaços estão privados da circulação de pessoas devido à pandemia. Mas vamos lá. A rua é um espaço público ou privado? Como nós vimos, a rua ela é pública. Já ouviu essa ditado quando alguém diz, eu estou pela rua, não sei o que, aí você diz, a rua é pública, meu filho, né? Então, a rua é um espaço público. E o que é um espaço público? É um espaço utilizado apenas por um grupo de pessoas específicas, é um espaço utilizado apenas por algumas pessoas, é um espaço de utilidade de todos, onde todos podem utilizar. Então, a rua, os espaços públicos são espaços destinados ao uso comum, ao uso da população. Porém, lembre-se das consciências, de respeitarmos, de preservarmos os nossos espaços públicos, porque é nosso, é cuidado meu e seu, tomarmos conta da nossa escola, cuidarmos das nossas carteiras, não riscarmos a nossa sala de aula, manter a nossa sala de aula limpa, a escola limpa, a rua limpa, assim como a nossa casa. Ok? Então vamos lá, cite outros exemplos de espaços públicos. Então nós temos espaços públicos, praças, ruas, avenidas. Avenidas são espaços públicos. A Câmara Municipal, deixa eu ver, orfanatos, pode ser público ou não, mas deixa eu ver um espaço público destinado a uso comum. Vamos lá, eu citei prefeitura, não foi? Citei Câmara Municipal,
Nós temos hospitais. Nós temos os hospitais que são destinados ao público. Nós temos espaços de recreação. Nós temos as praças. E assim sucessivamente, como espaço público. Porém, ele disse o seguinte: há espaços públicos que a circulação é controlada, sendo preciso ter autorização em suas dependências. Cite alguns. Eu citei para vocês a escola, escolas, prefeitura, hospitais. Então, quando nós vamos visitar alguém em hospital, nós nos identificamos na entrada para respeitarmos. Quando nós vamos até a prefeitura, nós nos identificamos e dizemos o serviço público que nós queremos utilizar. Quando nós vamos à escola, nós nos identificamos para a utilização daquele serviço destinado ao público. Até mesmo nós, enquanto estudantes, enquanto professores, nós temos a nossa identificação para estarmos naquele espaço público. Ok? Vamos lá. Tipos de espaços públicos. Há diferentes formas de usar o espaço público. Alguns precisam ser usados para lazer, outros para abrigar instituições e fazem parte da administração pública. Com base essa sua informação que vocês estão tendo agora, eles podem ser divididos em espaços públicos de circulação, como por exemplo as ruas e praças, espaços públicos de lazer como jardins, parques urbanos e praias, espaços públicos de preservação como parques e reservas ecológicas, espaços públicos institucionais como escolas, hospitais, bibliotecas e prédios públicos, certo? Então vamos lá. Quais dos espaços é um espaço público de lazer? Parques urbanos e praias, escolas, hospitais e bibliotecas. Nós vimos que as escolas e hospitais são espaços institucionais, não é isso? Parques e reservas ecológicas são espaços de preservação. Ruas e praças públicas de lazer são parques urbanos e praias. Aqui, ó, parques urbanos e praias são espaços de lazer. Quais os espaços são espaços de circulação? Nós temos aqui, ó, espaço de circulação, ruas e praças. Então, ruas e praças são espaços de circulação. Quais dos espaços é um espaço público institucional? Nós vimos que os prédios públicos, escolas, hospitais são prédios institucionais, não é isso? Então, nós temos aqui, ó, escolas, hospitais e bibliotecas. Esqueça os tempos de sofrimento, mas jamais esqueça o que vocês aprenderam com eles. Então, neste momento de pandemia, nós estamos em alguns momentos sofrendo em nosso isolamento social, mas nós, com o tempo, nós vamos esquecer tudo isso. Porém, o que nós não poderemos esquecer é o nosso aprendizado, o que nós aprendemos com ele. Então, vamos para o nosso desafio, não é isso? Vamos para a resposta do nosso desafio. É o seguinte, o desafio disse o seguinte: raciocínio lógico, é um momento de reflexão, de pensamento. 9 crianças estão sozinhas em casa. Lógico que, devido ao que as crianças estavam fazendo, uma estava passando roupa, eu acredito que uma deve ser pelo menos 16 anos para estar cuidando dos outros irmãos. Não deixem as crianças sozinhas em casa, viu? Isso é abandono. Então vamos lá. 9 crianças estão sozinhas em casa, seguindo o raciocínio. Todas dentro de casa, todas moram lá. Todas moram lá. Embora nós somos eternas crianças. 9 crianças estão sozinhas em casa. Todas dentro de casa. Todas moram lá. Ok? Aí ele diz, ó. A primeira criança. Porque certamente ele está dizendo que as crianças estavam, mas elas estavam acompanhadas de adulto. Porém, a atividade diz que ela quer saber onde está a criança. Estou enrolando, né? Mas vamos lá. Vamos ao objetivo. 9 crianças estão sozinhas em casa. Todas dentro de casa. Todas moram nesta casa. A primeira criança está passando roupa. A segunda criança está assistindo televisão. A terceira criança está cozinhando. A quarta criança está jogando damas. A quinta criança está tomando banho.
A sexta criança está ouvindo o rádio, a sétima criança está dormindo e a oitava criança está se vestindo. O que a nona criança está fazendo? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Primeiro, a primeira criança está passando roupa. Então, passar roupa a gente passa sozinho. Então, já elimina uma criança. Então, a primeira criança não vai estar aí. A segunda criança está assistindo televisão. Então, assistir televisão, eu estou sozinho assistindo televisão. Não vou impedir ninguém. A terceira está cozinhando. Então, na cozinha, tranquilamente, sozinha. A quarta está jogando damas. Jogando dama, ok. A quinta está tomando banho, sozinha. A sexta está ouvindo rádio, sozinha. A sétima está dormindo, sozinha. A oitava está se vestindo. Onde está o segredo aqui? O segredo está na quarta criança. A quarta criança está jogando damas. Você não joga damas sozinho. Você joga dama em dupla, pelo menos, para você raciocinar. Sozinho você estuda as estratégias. Mas para jogar dama, você joga em dupla. Então, essa nona criança está junto com a quarta jogando damas. Essa é a nossa resposta do nosso exercício, do nosso desafio. Espero que vocês tenham acompanhado. Espero que vocês tenham compreendido o contexto da atividade. Se qualquer dúvida, podem entrar em contato. Estou à disposição, estou aberto ao diálogo com vocês. Convido aqueles que não estão fazendo a tarefa, retornem a fazer. Os que estão fazendo por meio impresso, essa atividade, essa correção também servirá para atividades que vocês têm aí, que é o mesmo contexto. Os que estão fazendo online, parabéns pelo esforço, pela dedicação. Continuem evoluindo, porque o nosso conhecimento ele vai se tornar eterno em nossas vidas e vai ser muito importante para o nosso futuro. No mais, tenham um excelente dia, boas aulas, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro e até os nossos próximos desafios. Tem desafios novos pela frente aí, viu? Aguardo vocês. Vamos lá!